Desde que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito novo presidente no último domingo, dia 30 de outubro, grupos bolsonaristas passaram a falar sobre o artigo 142 da Constituição Federal, como base para rejeitar o novo governo. E após diversas menções sobre esse tema, isso tem sido um dos assuntos mais pesquisados do Google na última semana. Mas e aí? Você sabe o que é o artigo 142 da Constituição Brasileira? Os bolsonaristas responsáveis pelo bloqueio ilegal do tráfego de veículos nas rodovias do Brasil estão requisitando a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal, que disciplina a função das Forças Armadas para pedir intervenção militar contra o resultado da eleição presidencial. Se você pesquisar sobre o artigo e o que está descrito na Constituição Brasileira, o artigo 142 estará descrito assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Em outras palavras, isso poderia significar que um dos poderes poderia solicitar a intervenção das Forças Armadas para intervir no poder judiciário. Porém, o artigo 142 da Constituição não trata de divisão entre os poderes, mas descreve o funcionamento das Forças Armadas. Segundo constitucionalistas, em nenhum momento ele autoriza qualquer poder a convocá-lo para intervir em outro. Antes de continuar explicando a aplicação do artigo 142 da Constituição, vamos entender quais são os poderes no Brasil. Divisão dos poderes no Brasil. A Constituição Brasileira de 1988 adotou o presidencialismo como forma de governo, de forma que as funções de chefe de Estado e chefe de governo concentrem-se na figura do chefe do Poder Executivo. No âmbito federal, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República. No âmbito estadual, a chefia é responsabilidade do governador e, nos municípios, é exercida pelo prefeito. Todos são escolhidos por meio de votação popular e podem fazer nomeações para cargos de significativa importância. De forma geral, cabe ao Poder Executivo executar e implementar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Em adição, o chefe do Executivo tem o dever de sustentar a integridade e a independência do Brasil, apresentar um plano de governo com programas prioritários, projeto de lei, de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento. Ao Poder Legislativo cabe, em outras atribuições, a elaboração de leis e a fiscalização dos atos do Poder Executivo. A nível federal, o Poder Legislativo no Brasil abrange, de um lado, a Câmara dos Deputados, representada pelos deputados federais, e do outro lado, o Senado Federal, composto pelos senadores da República. Por fim, a função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e solucionar conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. Para isso, o Poder Judiciário tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal. O uso do artigo 142. Especialistas afirmam que o artigo 142 não pode ser interpretado de forma literal e isoladamente, sem levar em conta os demais princípios da Constituição, como soberania, democracia, pacto federativo e separação de poderes. Isso significa que as forças de segurança poderiam ser acionadas em casos excepcionais, como guerra com outros países, porém, não pode ser atribuída por um poder contra outro, no caso, pelo Executivo contra o Judiciário, representado pela Justiça Eleitoral, o que configura uma tentativa de golpe. Nesse sentido, o artigo 142 não permite que o Presidente da República aja de forma autoritária, de modo contrário à Constituição, muito menos que haja contra os poderes já constituídos no país e de forma a burlar aquilo que foi decidido soberanamente pelo povo em eleições.